Ainda não. Se Não? vocês quiserem mandar perguntas para o Pastor Neto, fiquem à vontade aí no chat. Enquanto isso, como surgiu a Burn? Legal. Vamos falar da Burn, né? Eu nem me apresentei no começo, né? Você Mas tá com a camiseta. eu tô com uma das camisetas aí, da Burn, pá. Batista achava Unida, que era- Arrebento Novo. Depois que eu descobri. É uma cross. Depois que eu descobri. É Ficou curioso, né? legal, ficou bem, né? Cara, não foi. Não, por mais que eu Foi seja proposital? publicitário de formação, os caras não acreditam quando eu falo, mas esse marketing foi divino mesmo. Eu me liguei que era Burn e depois o nome feito. Então foi uma ideia muito de Deus mesmo, porque a primeira ideia seria Igreja Bíblica Unida, porque a profecia, quando subiu no meu coração em 2016, era a profecia de Isaías 11, que fala sobre o rebento de Jessé. Estava apontando para Jesus, mas naquele momento falava especificamente para o povo pós-exílio, né? Quando Isaías está profetizando. Um povo muito desanimado, numa terra seca ali, espiritualmente falando, mas até a questão social também. A Jerusalém, né, tinha sido deixado só os mais pobres, Sim. para deixar a terra meio desassolada. Então eles Esfaquear voltavam com o tudo, coração deles arrebentado tudo. arrebentado. E aí vem essa profecia de que vai surgir ainda do rebento de Jessé, né, um descendente de Davi e tal. E a gente sabe que está falando de Jesus hoje, mas para eles não. Eles acreditavam realmente ali que se levantaria um novo governo, que Israel se tornaria grande, que Jerusalém, Sim. enfim, tal, Judá seria... Pensava mais politicamente. Como quase sempre. Até quando Jesus vem, eles pensavam Sim. ainda assim também. Né? Você vê que a igreja sempre tentou analisar mais humanamente, Sim. politicamente, do que espiritualmente. Mas quando veio esse sopro do rebento novo, aí eu fui pesquisar o que significava rebento, eu vi a ideia do de repente. Essa é uma palavra profética que funciona muito na Burn, as coisas sempre acontecem muito rápido, é muito de repente mesmo. Tudo que a gente viveu até agora, eu acredito que é uma unção que acompanha a gente. Mas depois que estava o nome, e aí eu ia fechar na questão da igreja bíblica, veio a ideia do Batista. Deus ficou falando comigo, não é bíblica, é batista, né? Bíblica, aquela coisa de, eu acho que isso é da minha cabeça e tal e tal. Você já era pastor, você foi plantar essa igreja, a Burn, você era pastor em outro lugar? É assim, eu pastoreei aqui em Poá, eu pastorei jovens aqui até 2015. 2008 até 2015. Você era da Ouvir e Crer. Da Ouvir e Crer aqui, que depois virou Comunidade Cristã de Poá. Em 2015, quando eu publiquei o primeiro livro, aconteceu assim no meu coração desligar de lá mesmo. Sem muito sentido, porque eu estava bem na igreja, eu amava os pastores ali, o local, tinha batizado a maior parte dos jovens da igreja, enfim, estava feliz com a minha esposa lá. Eu estranhei aquilo, mas fui orar. Orei em silêncio uns 6 meses, até outubro mais ou menos. Mas todos os dias, orando, Deus, o que é isso? Parece que meu coração desligou, sabe? Uma coisa esquisita e tal, mas continuei pastoreando e fazendo tão bem quanto, levando a sério o negócio. Pelo menos na minha ótica foi isso que eu quis fazer. Mas aí em outubro, quando eu vi que o negócio ficou mais claro, que não ia ser mais pra frente, eu conversei com a minha esposa, a gente começou a orar por aquilo. Até fevereiro do outro ano, quando foi um acampamento de carnaval, que eu entendi mesmo que eu precisava sair da igreja e pedir, né, a bênção do pastor, me desliguei. E como eu tinha uma cidade pequena, e eu tinha já muito contato com os jovens, eu não quis ficar por aqui. Até para não correr aquele risco de jovem para alguma igreja perto, aquela coisa toda. Então eu fui me esconder na Batista, lá na Vila Guilherme. Na igreja Batista Unida, lá é Batista Unida do Brás. Era o pastor Paulo, na época que ainda estava vivo. E eu pedi para ficar lá, para congregar lá, para estar com a minha família. Eu fiquei alguns meses lá só. Vila Guilherme? É a igreja Batista Unida do Brás, mas ela fica na Vila Guilherme. É um rolezinho, né? Ali. Então, mas eu fui por isso mesmo. Para ninguém atrás de mim. De fato, ninguém iria para lá. Né? Uma igreja batista tradicional, né? O pastor lá é sensacionista, calvinista e tal, que ainda tem alguns batistas assim agora, né? Mas Sim. bastante até. Mas ele tinha um amigo pastor auxiliar, que era um pastor assembleano, amigo nosso também antigo, enfim, eu fiquei lá. Mas eu fiquei lá 2 meses ou 3 meses. A história é longa, cara. O pastor Paulo é um cara acima da... Pastor Paulo Darcy Batista é um cara acima da média aí, de fato, né? Deus levou ele embora já. Já tinha 70 anos quando eu fui pra lá, 71, 72 já. E eu fiquei um tempinho lá e quando eu tava lá eu percebi que existia um certo flerte para eu tentar assumir alguma posição lá, mas seria um pouco contrário até meus princípios, meus ensinamentos, ia ser um pouco conflitante para eu funcionar numa igreja que é um continuista. Eu sou continuista, eu não sou nem calvinista nem arminiano, mas eu me identifico com boa parte da doutrina arminiana, eu considero alguns pontos calvinistas. Olha, então é uma coisa difícil para mim. Às vezes, hoje tem esse termo... Se bem que ele respeitava, né? Sim. É isso que eu disse, tanto que ele tinha um pastor auxiliar assembleano que orava em línguas. Né? Mas na doutrina da igreja, no ensino, não. Respeitava. Hoje tem o termo reformado carismático, né? Tem esses rótulos, essas porcarias. Não serve pra nada. Né? Vamos voltar aqui, né? Mas eu teria dificuldade, eu ter que sacrificar algumas coisas, então eu comecei a orar mais enfaticamente. Meu Deus, mas o que o senhor quer de mim, então? Porque o senhor pede para eu sair de um lugar, me dá uma direção. Eu tô aqui meio que escondido, mas não posso assumir uma posição pastoral aqui, tem que, de certa forma, congelar o ministério. E aí foi aí que nasceu a Burn, numa oração. E aí, quando veio essa ideia do Batista, eu estava lá na igreja, eu entendi que tinha alguma coisa a ver aquela passagem lá, e tem toda uma história dos pastores que vieram com a gente por sermos batistas na nomenclatura, que de certa forma para nós tem 2 aspectos,
da referência que a gente faz com gratidão ao que a Igreja Batista representa. Eu fui ganho por missionários batistas, foi a primeira igreja que eu pisei. A família da minha esposa, principalmente, fundou a Igreja Batista aqui em Poá. Essa Batista Central de Poá foi a minha sogra, na verdade a mãe dela com as irmãs ali, com a da minha sogra, que fundaram a igreja. E alguns pastores que estão comigo têm todos uma história de passagem por Igreja Batista, pelo ensinamento, pelo princípio. E o outro aspecto seria da organização da Igreja Batista e da seriedade doutrinária. Isso para nós é muito importante lá. Mas no aspecto litúrgico, talvez na contemporaneidade que a gente usa na liturgia, não tem muito essa característica batista. Mas foi isso que aconteceu. Então a Burn nasceu numa oração, numa direção de Deus, e foi muito de repente mesmo, que alguns dias depois eu já tinha um salão, sabia o que era. Era lá onde vocês estão mesmo? Onde começou lá? Dois, só que era metade daquele salão, a gente alugou e depois quebrou a parede e duplicou lá. No segundo ano, depois de um ano de igreja. Foi algo muito rápido mesmo. Dobrou membresia, começou outro culto do outro lado, já dobrou de novo, precisou fazer 2 cultos, compramos terreno para construir a sede, assim, foi umas loucuras, a gente vive umas loucuras lá. Resumindo a história, mas basicamente foi uma orientação mesmo, divina, para ir voltar para a cidade natal, começar uma igreja. Minha esposa e eu, meu cunhado começou com a gente, mais uns 5 casais. Mas você sempre foi cristão ou não? Você nasceu numa família cristã? Eu não, me converti de 13 para 14 anos. 13 pra 14. Meus pais não iam iam para a igreja ainda, minha irmã já ia, com uma outra amiga. Mudaram esse casal que era de igreja batista na época, com alguns missionários que tinham trabalho com criança e adolescente. Foram eles que me ganharam para Jesus. Eu aceitei Jesus no dezembro de 95. Me batizei em agosto de 96, dia 10 de agosto de 96. Mas você é novo, então, pô. 39 anos. A igreja tem quantos 39 anos hoje, pastor? Vai fazer 5 agora em junho. 5 anos. E ela teve um crescimento explosivo, né? Explosivo. Teve um crescimento muito Acontece rápido. um pouco isso com a igreja de metrópole, né? Porque a gente tem uma característica das igrejas de cidade maior, que é as migrações. Não é a igreja moderna que trabalha por isso. A gente trabalha, eu nunca pensei, eu nem gosto disso, na verdade, de vir membros de outra igreja. A ideia é ganhar pessoas. A igreja tem que trabalhar para ganhar, para lançar pregar Cristo onde não tem um fundamento. A igreja não tem que pensar em concorrer, tirar alguém de uma igreja, não pode trabalhar nisso. Mas até o Tim Keller, né, que é um pensador na nossa época, fala a respeito dessa questão de surgimento de novas igrejas como uma oxigenação mesmo na cidade. Porque às vezes o cara tá na igreja há muito tempo, mas ele tá infeliz, desanimado, não tá funcionando, ou tá desviado, ou tá desigrejado, o cara acaba encontrando um lugar. Mas essa é uma visão que eu tenho. Eu nunca fui na Burn, né? Mas quando eu vejo assim, eu tenho a impressão, isso é uma impressão, óbvio, né? Que eu nunca fui lá, que ela acolhe esse tipo de pessoa, que é uma pessoa que vem de uma outra igreja desanimada com algumas coisas, ou pessoas que são um pouco mais céticas em relação à doutrina de algumas igrejas. Você não precisa nem lá, você entendeu exatamente a impressão que mais que eu tenho acontece. é essa. A massa do povo lá, 70% das pessoas são pessoas assim, mas a gente não trabalhou por isso. Essa é a questão da visão profética. Nós nos fundamentamos numa visão que Deus nos deu do que? De ser um rebento novo. O que era aquela profecia de Isaías? Levar alento para um povo que estava numa terra seca. Né? Que Mogi, as igrejas lá, não é nada disso. A gente está analisando isso espiritualmente. Nós estamos em cidades grandes com uma proporção de desigrejados enormes. E a gente tem desigrejado dentro de igreja. Então isso acaba acontecendo, o cara vê alguma coisa nova, ele se identifica com a visão, ele fala, vou lá. Se ele se sente em casa, ele fala, pô, aqui acho que eu vou dar certo. E a gente acolhe mesmo. Mas muita pessoa arrebentada, e não é molecada. Que a galera fala, a igreja parede preta, vai vir um monte de molecada. Não é. Chegam famílias lá, de cara que é... Cara, eu tenho 30 pastores dentro da igreja hoje. 30? Todos, eu acho que só um dos pastores, tirando meu cunhado, que foi comigo no início, são mais novos do que eu. Tem cara de 60 anos na igreja. Eu vi eu assisti a boa parte da live no domingo. Tem cara de cabecinha branca lá, caminhando com a gente lá. O cara não foi lá porque a igreja tem a parede preta, porque a nossa música é legal. Ele entendeu que realmente era um lugar sério e ele tá com a família dele feliz lá. O cara que de repente não tinha mais perspectiva ministerial, agora veio conversar comigo de repente que ele quer abrir uma igreja numa outra cidade, num outro estado, que Deus tá falando com ele de começar algo agora, aos 60 anos. Falou, eu quero levar essa linguagem para esse lugar. E eu fico muito feliz com isso, porque essa é a ideia, você vai trazer oxigenação mesmo, porque o cara, ele ia acabar ali ou ficando na igreja por conveniência. Sim, empurrando com a barriga ali, né? Ou o cara ia morrer espiritualmente, porque o cristão ele precisa ativamente estar trabalhando no reino. Então, a gente acaba adotando essa característica, mas na briga, no nosso foco, a gente fica tentando ganhar a gente para Jesus o tempo todo. Sim. Batizar, meu foco é sempre batizar esse ano mais do que eu batizei ano passado. O nosso trabalho é para ganhar a gente para Jesus. Tipo assim, você chegou aqui, você estava arrebentadão, você está curado, você é crente, agora você vai ganhar alma. Então você não chega aqui, eu não quero ninguém de outra igreja aqui, eu sou muito assim. Sim. Não fica arrastando gente da igreja que serve, pelo amor de Deus.
Se alguém vier, venha com as próprias pernas, porque entendeu. Traz esse monte de viciado aqui, foi meu uma direção do Espírito Santo. Viciado em igreja e isso a gente não quer. fiscal de culto. Como acontece de chegar essas pessoas que são os caras que pulam de igreja, que já ficaram lá e já foram embora também. Sim. E abriu outra igreja depois, que é a mais moderna, e o cara vai. E tem essa galera que circula. Então a gente não pode se prender a isso. Mas eu fico feliz porque as pessoas que foram na igreja nessa condição, a maioria delas, a grande maioria delas, entenderam o lugar delas ali, estão funcionando, estão melhores do que eram, tem mais esperança, tem uma intimidade com o Senhor crescente, a gente ouve esses testemunhos, então para mim é positivo isso, que realmente cumpriu esse papel. O método que vocês trabalham lá é célula? Não, Não o método é que célula. trabalha lá, a gente fica esperando o Espírito Santo falar alguma coisa e faz. Tem regra nenhuma, eu tenho culto nos lares, né? Certo. A gente chama de clã lá. Mas assim, eu sempre acreditei em culto nos lares. Certo. Né? Tem clã em Poá, eu já vi. Tem alguns clãs em Poá e tá começando em Ferraz agora. A gente em Poá tem 4 clãs, se eu não me engano. Você vê o mais próximo da sua casa. Tem Tô precisando mesmo. Nova Poá, né? Tem É um clã longe. Calmon Viana, tem um aqui atrás do hospital no Medina, Ah, tem um pouquinho pra cima ali do hospital também no América. legal. Então os clãs funcionando aqui em Poá. E agora tá começando em Ferraz de Vasconcelos também, tem Suzana, a gente tem São José, que é uma expansão lá para realmente, provavelmente tem uma igreja local lá, até pela distância. Enfim, a gente tem uma galera funcionando, mas o clã basicamente como nós temos uma membresia, eu faço clã desde o início, antes de ter o culto na igreja, eu já tinha um culto na minha casa, foi o primeiro Sim. lugar. Eu amo isso, eu faço desde sempre, desde 99 eu amo o culto nos lares. Eu comecei no movimento celular, quando o G12 era G5 ainda, eu tenho até hoje os manuais, vi todas as vantagens, todos os problemas, conheci um pouco de MDA, que talvez seja hoje um movimento que é mais flexível em relação às igrejas em células, respeito o trabalho deles, mas causaram muitos problemas em igrejas que não estavam estruturadas para lidar com isso. Deu muito bem. Mas uma coisa não pode, um problema que aconteceu não pode descartar as qualidades de outras coisas. Né? Então eu sempre acreditei no culto nos lares pelo padrão bíblico. Então é isso que a gente tenta seguir. É uma forma de cuidar das pessoas. Então, assim, se você realmente ama as pessoas, você vai entender que uma igreja que hoje a gente tem lá 800 pessoas. Você acha? Vai estar mais próximo. Como que eu vou comer na casa de todo mundo? Não tem como. Como que leva todo mundo para pizzaria? Vai ter os grupos menores, isso é normal. Então esses grupos menores precisam estar organizados para que eu saiba do problema que o meu irmão está sofrendo. Talvez eu não vou conseguir saber do problema que o meu irmão está sofrendo em 800 pessoas. Eu não conheço, não sei todo mundo da igreja. Tem membro que eu não sei quem é. Não sei o nome, tá lá na igreja, talvez não manda. E às vezes não é um problema pra mim nem pra ele. Não é nem Nem pra mim, nem pra ele. Não é nem descaso do pastor, é porque Não tem muita como, gente. muita gente. É vaidade, Por eu isso que tem que ter é equipe. vaidade. Eu tenho que confiar nos pastores que estão lá. E eu tenho uma equipe de pastores maravilhosa lá que amam as pessoas, que cuidam. Então a decisão deles, o cuidado deles é o meu. Ninguém é dono de ninguém. Isso é a verdade. E começou, era só você, sua esposa e seu cunhado. Pastor Marla, pastora Tati, pastor Heber e Cris. Nós começamos já em 3 pastores. 6 meses depois vieram o pastor Igor e a Carol. E os meus pais pastoreavam outra igreja, mas me apoiaram desde o início. Então no presbitério nós somos esses 5 casais de pastores. Mas eu